E fechando nosso assunto antes da gente ir embora, sobre o profeta Isaías, né? Então, tanto Isaías como Jesaías, né? Jesaías, o Senhor é a salvação, ele é dividido em 66 capítulos, contendo 7 seções principais. A primeira inclui os primeiros 6 capítulos, contendo os primeiros discursos, os quais, deixa eu ver, 38, o 9 e 38, os quais recordam especialmente o próspero, mas sensual tempo de Uzias, rei de Judá, e Jotão, rei de Israel, e as denúncias dos pecados do povo, contendo algumas intimações de misericórdia divina. A segunda sessão, de 7 a 12, contém profecias sobre a invasão de Judá pelas forças aliadas de Israel e Síria, e as predições contra a Assíria. A terceira sessão, 13 a 23, denuncia a calamidade contra Babilônia, Assíria e outras nações, as quais eram hostis a Deus e ao seu povo. A quarta sessão, 24 a 27, dá uma exposição geral desses procedimentos divinos de misericórdia e mostra os resultados funestos do pecado sobre a terra. A quinta sessão, 28 a 35, inclui profecias referentes principalmente ao tempo de Ezequias, denunciando os pecados de Israel e Judá, porém prometendo misericórdia e transladando o peso das suas aflições para seus opressores. A sexta sessão, de 36 a 39, narra a invasão e a derrota de Senaqueribe. Fala sobre a doença e a cura e a vaidade de Ezequias. Deixa eu ver, que resultou na profecia do cativeiro babilônio. Lembra? Ele está ameaçado de morrer por causa da doença, ele é curado, e ele vai e exibe os tesouros. Era melhor ter morrido, né? Deus sabe o que faz, né? E aí nisso, a última sessão, 40 e 67, oferece uma prolongada manifestação dos propósitos de misericórdia de Deus a seu verdadeiro Israel. E essa sessão é dividida em 3 partes. Do capítulo 40 a 50, contém uma reivindicação de Jeová, a qual está para se manifestar como justo salvador de seu povo. 51 a 56, anuncia e descreve a manifestação do Messias e o glorioso resultado de sua obra. Capítulo 57 a 66 expõe mais largamente os resultados da superioridade da Igreja de Cristo em relação à antiga nação de Israel, no seu caráter, privilégios e destino. Lembra? Isso aqui é um cristão falando, então ele vê isso aqui. O judeu não vê isso aqui que ele está vendo. E aí a gente tem também o livro do profeta Jeremias, que difere de Isaías no seguinte aspecto: o objetivo principal de Isaías é tentar a reforma dos judeus. Já o caráter da mensagem de Jeremias é proclamar a destruição de sua pátria endurecida na desobediência e falta de temor a Deus. E aí, no caso, Jeremias era filho de Ilquias, sacerdote de Anatote, né, enquanto Ezequiel vinha da casa de Zadok, Jeremias vinha da casa de Abiatar. Lembra que Abiatar foi o que foi mandado embora por Davi, né? Naquele trauma com Adonias, Salomão, naquele trauma com Adonias que queria assumir o reinado, né? E tal, e aí ele estava junto com Joabe, Adonias e tudo e tal. Salomão mandou ele vazar. Então, da casa de Abiatar, né, havia de certa forma um pouquinho de distância da casa de Davi. Talvez por isso que Jeremias não tem um discurso davídico como os outros profetas. E aí nisso ele foi chamado ao ofício de profeta, né? Deixa eu ver aqui, no 13º ano do reinado de Josias. Profetizou nos reinados de Josias até Zedequias. E aí deixa eu ver, deixa eu ver aqui. O caso de Jeremias, a gente sabe, né, que sofreu várias dificuldades, vários problemas, e no caso nós podemos observar, né, em relação às partes, né, das profecias dele, a gente verifica, né, que são profecias pronunciadas durante o reinado do bondoso Josias e também durante o reinado de Jeoiaquim, filho mais velho de Josias.
Também durante o reinado de Zedequias, tio de Jeconias, filho mais novo de Josias, o último dos reis de Judá. As profecias pronunciadas durante o governo de Gedalias, da tomada de Jerusalém, a retirada do povo para o Egito, e as profecias anunciadas aos judeus daquele país. E aí, o capítulo 52 foi acrescentado depois da morte de Jeremias. É uma curta narração histórica da tomada de Jerusalém, sendo propriamente uma referência ao livro de Lamentações. E aí, deixa eu ver aqui, Lamentações de Jeremias é uma espécie de apêndice ao livro anterior, do qual toma parte das escrituras originais. O livro consiste de 5 capítulos ou elegias, ou seja, pequenos poemas que fazem alusão à tristeza. Cada um desses contém 22 instâncias ou versos, começando com as diferentes letras do alfabeto hebraico, ou terceiro capítulo, 66 versículos com 3 versos, cada um sendo alternado pelas letras do alfabeto hebraico. Temos o profeta Ezequiel, cujo nome, deixa eu só pegar aqui, por gentileza, Gilson, antes da gente terminar, você está com o seu carregador aí? Ou não trouxe? Não? Então deixa eu ver aqui. Oi? Mas é comprido? É mais comprido que esse? Não? Então vai esse mesmo. Vamos lá, vamos tentar arrastar aqui. Ixi, já foi. Caiu já. Aí, não, deixa pra lá, agora foi. Vamos lá então. E aí, esse aqui tá 5%. Meu Deus do céu, parece Batista, vai dando horário. Cada um. Parece até a macumba do Jefferson. Jesus, será? É macumba do Jefferson. Jesus. Não, agora já caiu a internet, não tem mais sinal não. E aí, deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu seguir aqui. A culpa dele. Deixa eu botar aqui mais pra cá. Já estamos acabando, gente. A bateria tá indo embora. É isso aí, pessoal. É desse jeito. Então, vamos lá pra gente terminar aqui. Bem, livro do profeta Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, foi profeta do cativeiro. Daniel, seu contemporâneo, recebeu na Babilônia gloriosas revelações em relação à futura história do reino de Deus. Porém, Daniel era um estadista, como Davi, exercendo o ofício profético unicamente por uma casualidade. Ezequiel, ao contrário, foi expressamente chamado e consagrado, como foram seus antecessores, Isaías e Jeremias, ao ofício profético. Assim como o livro de Isaías, o livro de Ezequiel dá-nos poucos pormenores acerca da história particular do profeta. Ele era filho de Buzi, da descendência sacerdotal, que pertencia à companhia de cativos da classe mais elevada do povo de Judá, que tinha sido levado com a família real pelo rei da Babilônia, quando este fez Edequias rei em lugar de Joaquim. O profeta viveu com outros cativos em Tel Aviv, às margens do rio Quebar, onde morava, de acordo com a linguagem figurativa de Ezequiel 24, versículo 15 até o 18, ele era um profeta casado. Deixa eu ver a última data de sua profecia, é o ano 27º do cativeiro de Joaquim. O livro de Ezequiel pode ser dividido em 4 partes. Deixa eu ver aqui, a chamada de Ezequiel ao ofício de profeta, sua comissão, instruções e palavras animadoras, de 1 a 3, denúncias contra o povo judeu, de 4 a 24, profecias contra várias nações vizinhas, inimigas dos judeus, 25 a 35, exortação e promessas consoladoras de futura libertação e restauração, com representações místicas da glória e do reino do Messias, de 36 a 48. Em relação ao profeta Daniel, o quarto dos profetas maiores, ele era provavelmente membro da família real. Foi levado cativo para a Babilônia no ano 605 com outros jovens de distinção durante o reinado de Joaquim, pai. E aí nisso a gente vê que mais tarde ele ocupou o lugar de subordinado e finalmente retirou-se da vida pública. No final do reinado de Belsazar, interpretou a escrita na parede e profetizou a morte desse rei e a mudança da dinastia. O rei seguinte, Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, fez de Daniel primeiro entre os 3 ministros principais. E aí,
lá na frente, deixa eu ver aqui, teve o caso, né, da Daniel na Cova dos Leões, que a gente conhece, e teve até o reinado de Ciro. O livro de Daniel consiste de 12 capítulos que podem ser divididos em duas partes. A parte histórica, capítulo 1 ao capítulo 6, como a gente já falou várias vezes, a parte profética, que é do 7 até o 12. A gente sabe que tem um pouco de hebraico e de aramaico, sendo que os capítulos 2 a 4 e 7 a 12 foi escrito possivelmente em aramaico, enquanto o restante em hebraico. E aí, o livro de Daniel, de acordo com a tradição da Vulgata latina, contém porções apócrifas que não são consideradas pela Bíblia dos evangélicos. Alguns exemplos são oração, Cântico dos Três Mancebos, a história de Susana e a história de Bel e o dragão. O tempo no qual essas porções foram compostas é incerto. A oração e o cântico têm se atribuído a mãos diferentes e traços de um texto original caldaico foram encontrados neles. Outras porções foram escritas em grego. Não é possível ter havido algum fato sobre o qual se baseou a história de Susana. A história de Bel e o dragão é simplesmente fantasista. Então, nós vimos aqui, né, que temos muitas coisas para a gente aprender em relação aos profetas. A gente tem muitas perspectivas. O texto veterotestamentário massorético contém algumas informações que o texto que não são letra por letra igual às informações da Septuaginta, que é o texto grego. A leitura judaica acerca dos profetas é diferente da leitura cristã. Os teólogos católicos têm uma perspectiva diferente dos teólogos evangélicos, e a gente percebe que os pesquisadores têm uma perspectiva diferente dos leitores, como é que eu posso dizer, confessionais. Então a gente vê que em tudo isso, ainda assim, a gente pode observar a importância, né, da gente mergulhar um pouco mais fundo. A gente está encerrando aqui, tem muita coisa dos profetas ainda para a gente aprender. A influência do pensamento deuteronomista, né, que há uma discussão se existiu a escola deuteronomista, como era constituída, se era de um, de dois, de três, de vários, né, ou de nenhum. Então, ou seja, tem muita coisa aí, mas é importante a gente observar que, independentemente de todas essas dúvidas e interrogações, de que eu comecei na primeira aula aqui falando sobre o Beato Salud de Roque Santeiro, né? O profeta não é um cara compreendido pelo seu tempo. Muitas vezes ele não vai ser, aí eu também fiz alusão ao pastor de igreja, muitas vezes ele não vai ser compreendido pelas coisas que ele prega, né? E falei, né, sobre a questão de que enquanto o político é representante do povo, o profeta é representante de... E Deus não está preocupado em agradar ninguém. Não gostou, come menos. O problema é que, assim, em Deus ninguém bate, ninguém prende Deus, ninguém deixa, como é que eu posso dizer, Deus numa situação difícil. Mas o profeta pode tomar uma coça, pode ser desprezado, pode ser caluniado, pode sofrer, ser desprezado pela sua própria família, passar privações financeiras. Então, é um tipo de gente que, assim, não tem como você não admirar, que não apenas tem aquela questão de ter o aspecto divino para ele ver o futuro, ou aquela compreensão do mistério para ver o que está em oculto, mas também tem um aspecto humano da coragem para falar o que tem que ser falado quando todo mundo sabe, mas não tem peito para falar. Entendeu? Então, é um tipo de ministério que eu admiro mesmo. E eu lembro muito de uma frase, eu não lembro onde eu escutei. Eliseu, quando Elias
é arrebatado, Eliseu fala o quê? Onde está o Deus de Elias? Mas uma frase que eu gosto é a seguinte: onde estão os Elias de Deus para serem os profetas do nosso tempo? Tem não? Vamos ter esperança. Que Deus nos abençoe, gente. Semana que vem é Atos. Porque se você traz uma mensagem mais levada para a marcha dada, o pessoal grita. Aí, como é que tu vai... Senhor, você fala, o pessoal vai lá. Atos dos Apóstolos vai ser pastor. Meu irmão, tem que ser pastor agora? Para falar a verdade? Como disse o Gilson, né? Em vez de você ficar de cara empurrada e cruzar os braços, que você se conserte, né? É melhor Mas isso. fica não. Prefere fazer cara feia pro pregador, né? Cara feia. Quando te verem que você falou a É melhor ficar no verdade, Egito. deixa a cara ainda para atravessar a rua aí. Então vontade de falar assim, Senhor, meu marido. Não, mas não pode não. Pode. Deus decide se queima ou não. Deixa isso com Deus. Né? Posso desligar ou é digno de gravação isso que você vai falar? Não uma pérola não? Então tá bom.